1925, Fawcett partiu de Cuiabá. Com ele, o seu filho mais velho, Jack, e o melhor amigo de Jack, Raleigh Rimmel. Antes de partir, deixou instruções precisas. Se não regressarmos, não enviem ninguém à nossa procura. A 29 de maio, uma carta chegou à sua esposa, escrita do acampamento Cavalo Morto. Estamos prestes a entrar em território inexplorado. Foi a última palavra de Percy Fawcett, em janeiro de 1927. Quase 2 anos depois, a Royal Geographical Society declarou-os desaparecidos. Muitos tentaram encontrá-los. Alguns não voltaram. Os Kalapalo, a última tribo a vê-los com vida, contaram que os 3 caminharam para leste. Durante 5 dias, avistaram o fumo das suas fogueiras. E depois, nada. Apenas o silêncio da floresta. Um silêncio que nunca foi quebrado. O destino de Percy Fawcett, do seu filho Jack e de Raleigh Rimmel permanece, até hoje, um dos maiores mistérios da exploração humana. O desaparecimento de Fawcett não encerrou a história. Pelo contrário, durante décadas surgiram teorias, algumas plausíveis, outras perturbadoras. Diziam alguns que as tribos hostis os haviam matado. Os Chavantes, os Arumás, povos que protegiam o seu território com ferocidade e silêncio. Outros acreditavam que se tinham perdido, consumidos pela febre, pela fome, pelo peso interminável da floresta. E havia ainda quem sussurrasse que Fawcett havia encontrado o que procurava, que escolhera ficar, que a cidade Z o havia absorvido como a floresta absorve tudo o que ousa entrar nela. Nos anos que se seguiram, dezenas de expedições partiram para a Amazônia em busca de Fawcett. Algumas regressaram de mãos vazias. Outras não regressaram. Em 1927, uma placa de identificação foi encontrada, com uma tribo indígena. Mas era de uma expedição anterior. Provavelmente um presente oferecido ao chefe. Em 1933, uma bússola apareceu. A bússola teodolítica de Fawcett, encontrada perto dos índios Basiari, no Mato Grosso. Mas havia sido deixada para trás, antes mesmo de ele entrar na floresta, naquela última vez. Cada testemunho era diferente. Cada versão contradizia a anterior. A floresta guardava os seus segredos com a mesma impenetrabilidade com que guardava os seus mortos. O seu amigo Arthur Conan Doyle havia se inspirado nos seus relatórios de campo para escrever O Mundo Perdido. Uma ficção. Ou talvez não. Décadas depois, arqueólogos encontrariam na Amazônia vestígios de civilizações antigas e complexas, aldeias geométricas, terras enriquecidas artificialmente, estruturas que a floresta havia silenciosamente coberto durante séculos. Fawcett havia acreditado antes de todos. Talvez soubesse algo que a ciência do seu tempo ainda não estava pronta para aceitar. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu a Percy Fawcett, ao seu filho Jack e a Raleigh Rimmel. Não há túmulo, não há resposta.
apenas a imagem de 3 homens a caminhar para leste, cada vez mais pequenos entre as árvores. E depois, o fumo das fogueiras. 5 dias. E depois, nada. A Amazônia continua lá. Densa, viva, silenciosa. E algures, talvez, entre raízes e sombra e tempo, jaz a resposta que ninguém ainda conseguiu encontrar. Obcecado por ruínas civilizacionais e pela busca espiritual na cidade Z, o conde Albert de Sincay, frequentemente referido na época como o Conde Explorador, pertencia de facto a essa estirpe romântica do final do século XIX. O aristocrata europeu que via na exploração uma extensão do desporto, da aventura e da afirmação de virilidade, muitas vezes financiada pela própria fortuna. Sincay, com a sua câmara fotográfica, as suas coleções de história natural e o estilo de expedição que misturava a recolha científica com a caça e a aventura, representava o crepúsculo de uma era em que a exploração era também uma forma de turismo, de elite e prestígio social. Como bem apontou, o Brasil dos anos 20, pós-Primeira Guerra Mundial, com a agitação da Coluna Prestes, a modernização das infraestruturas e a transição da República Velha, já não era o cenário inexplorado da época de um Cândido Rondon inicial. O desaparecimento de Sincay em 1925, pouco antes do desaparecimento de Fawcett em 1925/26, simboliza o fim trágico desse romantismo. A selva tornou-se, para estes homens, um território onde a antiga nobreza exploradora já não conseguia impor a sua vontade ou encontrar o seu lugar. O resgate da história de Sincay é, de fato, o resgate de um tipo humano que a história, focada na obsessão de Fawcett, muitas vezes ignora. Ele era o aventureiro elegante. Fawcett, o profeta perdido. O silêncio que engoliu Sincay nas profundezas do Mato Grosso não foi apenas o fim de um homem, mas o baixar das cortinas de um teatro secular. Enquanto Fawcett perseguia cidades de ouro e profecias místicas, Sincay carregava consigo a elegância de um mundo que se desfazia entre o fumo das fábricas e o rugido da nova política. Ao fechar-se a porta da selva em 1925, encerrou-se também a era em que o prestígio e a linhagem serviam de escudo contra o desconhecido. A modernidade, implacável, não pedia licença à nobreza, e o Brasil, em plena transformação, deixava de ser um safari aristocrático para se tornar o palco bruto da realidade. No fim, Sincay permanece como a fotografia desbotada de uma expedição que nunca regressou. O aventureiro elegante que, ao perder-se na densidão do verde, encontrou o seu lugar definitivo no mito, lembrando-nos de que a história é feita tanto de grandes obsessões como de destinos que a poeira do tempo, por vezes, escolhe esquecer. A data era 29 de maio de 1925. Em algum lugar entre o rio Xingu e os limites do que os mapas ainda chamavam de Terra Incógnita, o coronel Percy Fawcett escreveu as últimas palavras que o mundo jamais leria. Ele estava confiante
Mais do que nunca, havia passado décadas cartografando o Brasil, a Bolívia, o Peru, desenhando bordas em lugares onde nenhum europeu havia posto os pés. E agora, com o filho Jack ao lado e o jovem Raleigh Rimmel completando o grupo, acreditava estar a poucos dias da descoberta que justificaria tudo. A Cidade Z, uma civilização perdida. O coração pulsante de uma América do Sul que ninguém ainda havia imaginado.